Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos nessa manhã conversando acerca da palavra. Ao meu lado, Diácono Lucas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz vocês de casa. Em breve aí estaremos com novidades, né? Um canal do Telegram da Igreja Semeando Família, para que a gente também possa ir tendo uma comunicação melhor com todo mundo. Antes disso, corre lá no teu Facebook, no teu Instagram, no YouTube, pesquisa lá por Semeando Família, para que você fique por dentro das nossas programações e das palavras que a gente tem trago aqui todos os dias. Amém, glória a Deus. Lucas, Mateus 5, né? No programa passado eu falei muito sobre a nossa responsabilidade, né? De ensinarmos aquilo que é a palavra, da forma que nos tira do lugar de conforto, né? É óbvio que a palavra ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos consola, mas na minha vida o que valeu foram as palavras que trouxeram sobre mim vergonha das minhas atitudes, né? Onde eu precisei mudar muita coisa. Isso me motivou. O confronto me motivou a mudar, o confronto me motivou a ser uma pessoa melhor, o confronto me fez sair do lugar do pecado e me levar para o lugar da luz. Hoje em dia, a gente vai vendo que, eu vou usar essa expressão, eu não encontro outra, estou meio animado, uma sem-vergonhice muito grande. Então, algumas pessoas vão encontrando na Bíblia Sagrada um lugar para continuar sem vergonha, entendeu? Não é mais um Jesus que me salva, é um Jesus que me safa. Safa sempre. Me safa das situações. Mateus 5,17, Jesus ele vem trazendo algo interessante acerca daquilo que nós vamos falar na linguagem do direito, a letra da lei, né? E a letra da lei não tem como revogar. O que diz a letra? Apesar de que a gente vê no nosso governo, né, as pessoas mudando algumas questões. Mas diz assim no versículo 17: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Jesus está dizendo só, eu não estou vindo aqui para acabar com a lei que vocês têm ou com o que os profetas ensinaram. Não vim para acabar com eles, mas eu vim para dar o seu sentido completo. Então aquilo que a lei de Moisés trouxe, que poderia estar inacabada, aquilo que os profetas ensinaram que poderia estar, né, incompleto, ele diz, eu não vim acabar com nada disso, mas eu vim dar sentido, eu vim fechar esse ciclo. Para aquilo que abria brecha para a interpretação, né? Fechei isso tudo. Depois disso não tem como. Acabou isso aí. E ele diz no versículo 18, afirma vocês que isso é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem oferecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Aquele que obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Versículo 20. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os profetas. Muitas vezes eu vejo alguma juventude aí, uma geração nova, né, trazendo esse pensamento de que Jesus e o Espírito Santo está onde você estiver. Se você teve um encontro com Cristo, você está na bebida, você está na zoação, você está na boate, você está no prostíbulo e o Espírito Santo está ali falando com você, mas você não está ouvindo. Aleluia. A gente ouve isso, né? Como se uma vez salvo, salvo para sempre. Nenhuma questão teológica, mas um raciocínio lógico. O Senhor Jesus, ele está dizendo assim, afirma a vocês que só vai entrar no reino do céu, só vai entrar no reino se você for fiel em fazer a vontade. Então, muito mais atrelado à palavra Deus está do que a alma do indivíduo. Então, Deus não ama muito mais a minha alma ou a sua alma ou a alma do ouvinte aqui. Deus ama muito mais a palavra dele, em fazer cumprir a palavra. E muitos de nós vamos construindo algumas ideias como se Jesus e o Senhor ame muito mais aquilo que é a nossa alminha, e no final, se a gente continuar fazendo as caquinhas que a gente faz, por amar muito a nossa alma, ele vai invalidar tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi profetizado, e a gente vai, tranquilão, uhul! Vai ser safo.
E essa questão de ensino precisa ser uma verdade, porque a gente vai vendo uma sem-vergonhice se instalando nas igrejas, naqueles que, aspas, se convertem. Essa realidade precisa de confronto. A nossa geração, que você ainda é novo, mas uma geração velha também, precisa confrontar essa nova geração para que não se perca naquilo que Jesus confronta dizendo: ai de vocês, mestres da lei, porque ensinam e vão convertendo através da terra, atravessando o mar, pessoas, e essas pessoas estão 2 vezes mais filhos do inferno que vocês Tava são. pior do que antes. Por aí. A gente precisa observar bastante, né, o que a Bíblia fala. Existe até algumas músicas que falam que Deus é fiel a mim. Eu discordo um pouco dessas canções, jeito. Porque a Bíblia fala que Deus é fiel à palavra dele. Amém. As promessas que ele falou, aquilo que ele prometeu e também aquilo que ele deixou como ensinamentos, né? E a gente pode traduzir aqui nesse contexto como algumas regras para que a gente, né, consiga atingir Perfeito. O alvo e esse objetivo. Mas a gente vê nessa geração de hoje, apóstolo, um relativismo daquilo que são as regras. Né? E como o senhor falou no início, a gente vê isso em todas as esferas, no nosso governo, no poder judiciário, no legislativo. Cada um tenta achar ali uma brecha para que se dê bem naquele contexto dele. Não, mas a regra fala que não pode matar. Mas se você matou de tal circunstâncias, você é absolvido. Né? A Bíblia fala, na época da lei, não se podia adulterar. Hoje também não, né? Mas antigamente, né, tinha que ser pego em adultério, em flagrante, para poder ser considerado. Agora piorou. Agora piorou. Se você olhou e desejou, deu ruim. Então não tem mais brecha para interpretar, né, para se... não, será que eu pequei? Será que meu filho? Você analise e aí você vai ver. Pô, tu olhou pra irmãzinha do lado aí, não precisa ser casado não. Se você tá solteiro também tá olhando com o olho errado aí pra irmãzinha na igreja, você tá pecando da mesma forma. Aleluia. Né? Mas não, aí cria-se um relativismo daquilo que são as coisas de Cristo. E lá em Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, Paulo vai falar assim pra ele: todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. E algumas outras traduções vão falar que quem quer viver Cristo radicalmente, né, serão perseguidos e terão dificuldades. E a gente vê nessa geração, apóstolo, infelizmente, as pessoas querem vir para Cristo, né? E a gente nunca invalidou que Cristo sim é o único que vai transformar, vai sarar nossas feridas e tudo mais. Mas as pessoas querem fugir desse evangelho da perseguição, que serão perseguidos por seguirem a Cristo. Né? Muitas igrejas hoje empregam umas situações completamente divergentes. Não, porque você tem que ser feliz, você tem que ser próspero. Ó, esse teu carro velho aí não é de Deus não, hein? Vamos trocar esse carro velho porque Deus... Eu já ouvi pessoas falando comigo. Ó, Varão, esse carro aí, hein? Vamos orar, hein? Que não é de Deus não. Foi errada com você. Então a gente vê que... A culpa da GS. Várias situações e... Quando Cristo, na verdade, nos ensina completamente diferente daquilo que algumas comunidades religiosas vêm pregando. Né? E se a gente lê a Bíblia, né, com os olhos de Cristo... É uma frase que uma vez o senhor me falou que me fez refletir bastante, né? Eu cheguei pro senhor, pô, apóstolo, quero fazer aí um curso teológico, o que o senhor me indica, né? Aí o senhor, filho, já leu a Bíblia toda? Então vai ler a Bíblia toda primeiro, para depois você procurar, né, se embasar em algumas outras situações. Porque senão a gente começa a replicar as ideias de outras pessoas sem ter um entendimento daquilo que Cristo quer nos ensinar, né? Porque a Bíblia... ela vai falar, aquele versículo pode te dar uma interpretação, Deus falou com você de uma forma diferente, como é que vai falar de outra? Não tem como a gente sair replicando como né, regras teológicas aquilo que são os pensamentos das pessoas. E a gente vê, né, uma geração sendo induzida a isso. Ninguém tem o conhecimento próprio de Deus. Viu aquilo que o senhor teve de intimidade com Deus, aí o senhor teve uma revelação, né, fenomenal. E aí as pessoas pregam em cima da revelação que o senhor teve de Deus, não daquilo que Deus vem falando comigo. Sem ter o esforço de fazer a sua parte. Não, o senhor já orou, já jejuou, Deus te deu a revelação, então deixa eu só copiar aqui que já tá pronto, eu replico isso que tá dando certo. Né? E a gente vai saindo desse lugar que Deus quer, de ensinar realmente aquilo que é a palavra, ensinar da forma correta, né? E aí você abre, quando você cria esses outros pensamentos, você abre as brechas para esses outros tipos de evangelho aí que são bem divergentes daquilo que Cristo nos ensina. Muitas pessoas chegam para nós, né, e querendo interagir num curso teológico, seja qual for, perfeito. Mas algumas perguntas precisam ser feitas antes disso, né, do que essa interpretação que quer ter através de uma visão teológica.
não importa qual seja o seminário, por melhor que seja. De repente a pessoa não teve ainda nenhum envolvimento pessoal com a Bíblia, então ele vai ter acesso ao envolvimento pessoal de alguém onde ele mesmo não viveu. Quando Cristo ele diz que ele vem para fazer cumprir tudo aquilo que ele escreveu, a gente precisa deixar de relativizar algumas coisas e realmente viver o Evangelho na íntegra. Esse Evangelho radical. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho e pela audiência. Deus te abençoe, até o próximo programa.